Olá, bem-vindos ao treinamento de PG-RSS de 2022. Esse treinamento é oferecido em uma parceria entre o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora e a consultoria Enkman Sustentabilidade. Então, para começar, eu vou falar um pouco sobre a coordenação de meio ambiente aqui da Santa Casa, que atua em diversos segmentos para atingir a sustentabilidade na instituição. Em suas principais atribuições, podemos citar o controle de efluentes líquidos que saem da Santa Casa, o controle dos efluentes atmosféricos, em que é feita a análise anual de qualidade do ar do sistema gerador de vapor, e análises semestrais da qualidade do ar em ambientes climatizados, onde analisamos parâmetros como contagem de fungos, CO2, aerodispersóides no ambiente, entre outros, sempre parâmetros de acordo com a legislação vigente para efluentes atmosféricos. Os resíduos sólidos, que são alvo desse treinamento, e o PRAD, Plano de Recuperação de Áreas Degradadas, que é um plano de ação para mitigação do crescimento do hospital em área urbana e florestal. Essas são algumas das principais atribuições da coordenação de meio ambiente aqui da Santa Casa. Mas afinal, o que é um resíduo? Resíduos são as partes que sobram de processos derivados de atividade humana e animal e de processos produtivos, como matéria orgânica, lixo doméstico, efluentes industriais e gases liberados em processos industriais ou por motores. Então, resíduo vai muito além de só os resíduos sólidos. A gente tem resíduos aí de várias origens diferentes. Nesse treinamento, a gente vai focar aqui nos resíduos sólidos. Então, os resíduos são divididos em grupos e em subgrupos, e a segregação de forma correta, né, a separação de forma correta, colabora para a gestão mais sustentável desses resíduos. Como aqui no hospital a gente tem diferentes tipos de resíduos, acaba que o tratamento deles, a disposição deles, também é diferente lá na frente. Então, por isso que é muito importante jogar o resíduo na lixeira correta para que ele tenha o tratamento adequado com a sua classificação de grupo e de subgrupo. Então, começando falando sobre os tipos de resíduos aí, a gente vai falar sobre o grupo A, que são os infectantes. E os resíduos infectantes apresentam risco de contaminação biológica, podendo estar contaminados com bactérias, fungos, vírus, microplasmas e outros agentes biológicos. A gente tem aqui no hospital três tipos diferentes de resíduos infectantes e a gente vai ver eles aqui agora. Começando pelo grupo A1, quando a gente fala dos infectantes do grupo A1, a gente está falando sobre resíduos infectantes que podem conter sangue e secreção em forma livre. Basicamente, na prática, quer dizer que pode conter sangue e secreção numa quantidade que possa gotejar ou escorrer, numa quantidade maior. Eles são acondicionados em saco vermelho, a lixeira tem esse adesivo vermelho aí, a gente tem esses dois tipos de lixeira para um aqui no hospital. E um exemplo que pode ser dado aqui é, por exemplo, uma bolsa de sangue que não foi totalmente utilizada, né? Tendo sangue ali dentro, ela pode vir direto para o grupo A1, que não foi totalmente transfundida, no caso. A gente também tem o grupo A3. No grupo A3, a gente também tem essa destinação de saco vermelho, mas aqui a gente está falando de peças anatômicas, né? Fetos, membros humanos também. Geralmente com peso inferior a 500 gramas e estatura menor que 25 centímetros. Para fazer o descarte deles, também utilizamos o saco vermelho. E o grupo A4, também muito importante, são basicamente resíduos infectantes que apresentam contaminação com sangue e secreção apenas como sujidade. A gente pode dar um exemplo aqui, um curativo de um exame de sangue. Ele vai ter apenas ali uma sujidade de sangue, então não tem necessidade de ir para o grupo A1, ele pode ir para o saco branco, para o grupo A4. Uma outra peculiaridade do grupo A4 são resíduos ali derivados de um paciente com precaução de isolamento. Eles também podem vir direto para o grupo A4. Agora, falando dos resíduos químicos, os resíduos químicos formam o grupo B e eles incluem todo material contendo substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade. Para exemplificar aqui, a gente pode falar de toda embalagem de medicação, cheia ou vazia, frasco de soro onde teve diluição, quando misturou algum outro tipo de medicamento ali, né? E as amotolias de clorexidina, juntamente com a escova de clorexidina. Uma questão que aparece muito é em relação aos medicamentos que sobraram um pouco na embalagem. Eles vão com o conteúdo tudo junto para o grupo B. Não pode jogar, não pode ser depositado em pia ou em expurgo, porque isso pode comprometer a qualidade do encanamento do hospital, por exemplo. Então, ele vai com tudo que estiver dentro aqui pro grupo de resíduo químico, para a lixeira com o saco laranja.
E outra peculiaridade que a gente tem também é dos medicamentos vencidos. Deve ser feito um contato, né, com a farmácia para se ter a destinação correta. Falando também um pouco do grupo C, que são os radioativos. Basicamente, os resíduos radioativos são quaisquer, né, materiais resultantes de atividades humanas que contenham radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de isenção especificados pela legislação. Existem alguns tipos de cirurgia que podem acabar gerando esse tipo de resíduo radioativo. São casos isolados aqui na Santa Casa, a gente não tem uma frequência muito grande desse tipo de resíduo, mas caso aconteça, esse resíduo é encaminhado, o encaminhamento desse resíduo é feito pelo SESMIT para fazer o decaimento e para ter a gestão correta de descarte desse tipo de resíduo. E chegamos no grupo D, que é o resíduo comum. Os resíduos do grupo D, basicamente, são os resíduos mais parecidos com o resíduo, com o lixo da nossa casa. Então, eles não apresentam risco à saúde pública, então aqui a gente pode falar de papel, copo plástico, embalagem de alimento e por aí vai. Aqui na Santa Casa, a gente pratica a reciclagem. Então, é muito importante a gente respeitar as lixeiras de reciclagem de grupo D e jogar apenas o que está discriminado ali na lixeira. Para começar, a gente tem essas três aí, que a gente vê em outros lugares também, né? Que é específica para metal, para plástico, para papel. A gente pede para realmente não jogar nada além do que está discriminado, para que esse lixo, para que esse resíduo não seja perdido lá na frente, porque a separação fica um pouco difícil, né? Então, a gente tem essas três aqui. E uma orientação diferente é que, como aqui na instituição nós temos poucas lixeiras para metal, caso você queira descartar latinha de metal, latinha de refrigerante, latinha de suco, não tem problema que esse descarte seja feito no plástico, porque essa separação pode ser feita. Continuando falando da reciclagem, a gente tem a lixeira para as almotolias aí recicláveis. Nesse adesivo aqui a gente tem especificado todo tipo de resíduo que pode ir. Falando alguns exemplos, a gente tem embalagem de álcool 70, de água oxigenada, de vaselina líquida. A gente também aceita nesse tipo de lixeira os flaconetes de soro, né, que eles também são de plástico, e esse plástico pode ser reciclado. Essa lixeira, assim como as outras de recicláveis, são acondicionadas em saco transparente. E a gente chegou na parte do resíduo comum dos não recicláveis. Tudo que não vai nessas lixeiras de reciclagem, a gente pode jogar aqui. É a lixeira que a gente tem em maior quantidade aqui na instituição e ela geralmente é condicionada em saco preto. Então, tudo que não é reciclado vai para esse lixo aqui. Acaba gerando algumas dúvidas, que a gente vai ver aqui agora, de alguns tipos específicos de resíduos que também vão aqui na lixeira de saco preto. Por exemplo, os frascos de dieta interal e peri-interal, mesmo com conteúdo dentro, cheio, vazio, com um pouco de dieta ali dentro, ele vai direto para o grupo D. Não é necessário jogar a dieta, né, o líquido da dieta, na pia também, por risco de entupimento. As embalagens de seringa também é bem importante que elas podem vir aqui. As fraldas e os papéis toalha. Geralmente gera um pouco de dúvida em onde esses resíduos são jogados, eles vão sempre para essa lixeira branca com saco preto. E para terminar os grupos que a gente tem aqui na instituição, a gente vai falar sobre os pérfuro-cortantes. Aqui a gente tem lâminas de barbear, bisturis, agulhas, scalpes, ampolas de vidro, vidrarias quebradas e outros assemelhados. Então, é um resíduo de difícil manuseio, né? É um resíduo um pouco mais complicado. E é importante a gente lembrar que no Descarpec, nessa caixinha aqui que a gente acaba descartando tudo, lembrar de respeitar o limite da capacidade dele, do volume dele. A gente tem essa linha pontilhada ali, que representa 2/3 do volume dessa capacidade. Então, sempre quando atingir esse nível, substituir por outro e descartar esse tipo de resíduo. Ele é condicionado em saco branco leitoso. É muito importante dizer também que aqui na instituição é realizado o processo de compostagem, no qual os resíduos orgânicos da cozinha são reutilizados, gerando adubo utilizado em loco. A gente tem composteiras aqui atrás e esse adubo que a gente consegue gerar com a compostagem é utilizado aqui mesmo na instituição, como disse, em loco, na mata aqui atrás da Santa Casa. Também é importante lembrar que todo o lixo eletrônico aqui da Santa Casa é recolhido. Hoje em dia a gente tem uma destinação bem mais sustentável para isso. Então a gente tem como exemplo aí pilha, bateria e lâmpada. Além disso, se faz a coleta de chaves não utilizadas e películas de radiografia antiga. O metal dessa chave pode ser reutilizado hoje em dia.
E também a gente pode falar também dos materiais eletrônicos relativos a computadores periféricos. Então a gente também faz retirada de monitor, CPU, teclado, esse tipo de material também po pode ser destinado de uma forma mais sustentável hoje em dia. Então, falando um pouco sobre a coleta aqui, a gente sempre, né, ratifica para verificar se o lixo está sendo coletado no setor, se não tem saco muito cheio, saco vazando, se a coleta está sendo feita de forma periódica, até para o trabalho de vocês ser feito de uma forma mais harmoniosa, a condição dos sacos de lixo, como eu disse, e que sempre que houver dúvida, procurar a coordenação de meio ambiente da Santa Casa de Misericórdia, para que essas dúvidas sejam sanadas. Uma outra observação que a gente tem também é sobre os colchões caixa de ovo, que eles também são descartados aqui na Santa Casa, né, e são descartados no saco branco leitoso. Vou agradecer a atenção de todos. Como esse treinamento está sendo feito de forma assíncrona, né, caso alguém tenha alguma dúvida, alguém tenha alguma pergunta, a gente vai deixar esse e-mail aqui disponível para vocês tirarem essas dúvidas e também o telefone da coordenação de meio ambiente. Muito obrigado.